Pessoal, boa noite. Eu sou o Arthur Livio, vou fazer uma apresentação aqui referente ao projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, no mestrado de Energias Inteligentes do Instituto Guinaros. Tá? Certo? Então, nós vamos lá. Muito bem. Nós estamos aqui falando sobre o nosso tema de hoje, a gamificação de projetos e o supervisório 3D. Né? O que seria a gamificação de projetos e o supervisório 3D? Vamos lá. Vamos explicar o passo a passo disso. Tá certo? E aí a gente tem que questionar, né, nessa parte introdutória, de que a tecnologia da informação ela deixou de ser opção, ela tornou-se praticamente prioridade. Né? Tudo que a gente tem hoje na parte desde a prestação de serviços, a parte de indústria e comércio, tudo envolve a parte de tecnologia de informação. O mundo inteiro está colocado dentro dessa parte de tecnologia de informação. Nós não temos mais volta, né? É um caminho sem volta. Né? E aí a gente tem essa questão da indústria 4.0. O que seria a indústria 4.0? É justamente a inserção da indústria no universo da tecnologia da informação. Né? Quando nós falamos de tecnologia da informação, nós temos que lembrar que existem inúmeros conceitos relacionados. Né? E hoje tem a parte de comunicação, a parte de banco de dados, a parte de infraestrutura, de sistemas, a parte de sistemas de informação em si, a parte de design, front-end, back-end, a parte de engenharia de software, parte de programação e vai longe, né? E aí a gente tem, falando na parte de indústria, né, a indústria 4.0, a gente tem também o conceito da computação ubíqua, né? Que nós hoje chegamos a um ponto que tudo que nós temos da parte de computação, a parte de deixar os componentes, os equipamentos, seja lá os eletrodomésticos, qualquer coisa que seja de utilidade para as empresas, para, né, o corporativo, hoje envolve a parte de computação, uma computação invisível que está dentro dos componentes eletrônicos, dentro dos componentes de equipamentos eletrônicos, né, dentro dos equipamentos industriais, dos equipamentos de comércio, de indústria, tudo, né? Desde também a parte do setor terceirizado, de terceirização da parte do consumidor, do cliente, né? Cliente final, né? Então tudo hoje está envolvido a parte de computação ubíqua, né? Que é a computação invisível, né? Se hoje você tem, por exemplo, sei lá, uma geladeira, né, ela tem um computador lá dentro. Né? Se você tem uma televisão, ela praticamente é um computador. Né? E os maquinários também, industriais, também tem alguma coisa de computação lá dentro. Mas essa computação a gente não vê, porque ela está, entre aspas, escondida. Ela está colocada ali dentro. A gente opera a máquina de uma forma tão intuitiva, tão natural, que a gente nem percebe que existe uma computação lá dentro. Tá certo? E a gente tem agora a gente vai falar sobre a gamificação, né? Ou gamification em inglês. Né? E o que isso tem a ver com o que eu quero propor para vocês aqui? A gente tem que ir lá pegar o conceito, né? Que é a gamificação, que é a aplicação de estratégias de jogos nas atividades do dia a dia das empresas, né? Ou de indústrias, com o objetivo de aumentar o engajamento dos participantes, né? E aumentar o engajamento daqueles que estão envolvidos ali naqueles processos, né? Por exemplo, a gente pode criar um software que ele tenha algum tipo de interação, né, de usuário que consiga ser mais palatável para o usuário final, que seja mais fácil de criar uma cognição entre o usuário e a máquina, né? O usuário e o sistema, no caso. Então a gente acaba usando, hoje está surgindo muito essa questão da estratégia da gamificação nos projetos, né? De pegar um pouco daquela parte lúdica dos games e levar para os projetos, para ficar uma coisa mais sensível para quem está pegando aquele sistema para olhar.
né? A gente tem parte da integração também da gamificação com os saberes, né? Do meio corporativo, né? Usando a parte de design, né? E aí a gente tem toda essa questão da gamificação envolvida nesses processos, certo? E aí é bom a gente também lembrar alguns conceitos relacionados, né? Por exemplo, o Big Data, né? Aí a gente não tem como escapar disso, né? Que é um conceito que hoje é uma discussão que corre muito hoje, que é a questão da escalabilidade de dados, né? E aí a gente tem a parte do SQL versus NoSQL, né? Que alguns NoSQLs, é claro, tem chave-valor, tem vários tipos de NoSQLs, né? Mas aí a questão de escalar o seu banco de dados, ou se ele chega a um limite vamos dizer assim, de memória, de capacidade, ele atinge um limite de capacidade, e isso pode prejudicar o seu sistema, pode prejudicar o seu projeto, né? E hoje nós temos a parte de escalabilidade de dados, que a gente consegue expandir muito isso, né? E hoje a gente tem o NoSQL, que é praticamente um banco de dados que ele consegue escalar muito mais do que um SQL. Porém, ele funciona de uma forma muito diferente do SQL, né? Alguns NoSQLs, né, do mercado, eles trabalham com a questão de chave-valor, né? Mas existem outros modelos. No SQL a gente está acostumado a trabalhar com interação de relacionamento entre tabelas, relacionamento entre entidades, né? E fazer toda uma construção, né? De tentar objetificar os elementos ali, né? Para tentar trazer para a realidade, né? E inclusive que esse é um dos preceitos da gamificação também, tá? Voltando um pouquinho lá sobre a gamificação, é tentar tornar mais palatável, mais fácil de entendimento entre o virtual, o que a gente não consegue, o abstrato, né? A gente não consegue pegar, né? E a realidade que a gente tem no dia a dia, né? Das empresas, das indústrias, né? Então a gente tem essa questão do Big Data também, que a gente quer também expandir muito o banco de dados. A gente tem essa questão, SQL ou NoSQL, a gente tem que avaliar o que é melhor para o projeto, tá? Aí temos também o Data Analytics, né? E aí a gente vem pegar alguns conceitos aqui, a parte de mineração de dados, né? O Data Mining, né? E aí a gente tem a busca por padrões comportamentais ou em processos, né? Então a gente acaba fazendo essa mineração, fazer o filtro, né? Tentar pegar as informações que são mais pertinentes ali, criar um padrão. A gente pega, por exemplo, cria um padrão de usuário, né? Baseado nesses comportamentos que o usuário tem, a gente cria um padrão e consegue identificar o que tipo de consumidor é aquele lá, o que ele gosta, né? O que ele não gosta. E esse é um exemplo, né? E a gente consegue fazer isso também para as empresas, para as indústrias, né? Questão de criar algum software que consiga identificar padrões, né, relacionados a algum tipo de equipamento, né? Se a gente pegar da parte de engenharia elétrica, a gente consegue também fazer esse tipo de correlação com relação a equipamentos que consiga fazer mensurações na rede elétrica, né? Se tem alguma variabilidade, se tem alguma, entre aspas, anomalia, né? E aí a gente consegue identificar padrões, né? Ou em outros projetos que tem ali estejam envolvidos também, a gente consegue fazer toda uma análise né, da parte da física, da química, enfim. Isso a gente tem que, a cada projeto tem um estilo, né, tem um tipo, né? Mas a gente consegue criar esses padrões. E aí a gente tem a parte de inteligência artificial, né? E, a gente tem hoje, por exemplo, o ChatGPT, a gente tem, né, o Bing Creator, que faz imagens usando a inteligência artificial, que a gente insere informações e ele tem uma espécie de estrutura de dados, estrutura de programação ali, de lógica de programação, que consegue montar aquilo de uma forma muito mais evoluída do que a gente tem hoje na programação, né? É uma inteligência artificial que chega a ser quase um ser humano pensando ali, né? Então a parte de textos também, né? A gente tá a parte de informações, né? A gente tem o ChatGPT, né? E aí o Search Engine Optimization, a parte do Google, né? A forma de busca, de
dados, itens, né? Existe toda uma engenharia em cima dessa busca de informações, dados, né? E isso precisa ser estudado também. Hoje existe um estudo a respeito disso, de como você cria uma forma de seu produto ficar mais evidente no sistema, né? Existe toda uma espécie de algoritmo, uma forma de você desenvolver seu produto, desenvolver sua propaganda para que fique mais chamativa, né? Então aí a gente entra no SEO, né? O SEO, né? No caso, né? SEO seria o correto esse, Search Engine Optimization, né? SEO. Aí nós vamos agora a alguns projetos, né? No caso da Sedone Studios, onde eu faço aqui os projetos, né? Vamos lá, eu vou apresentar alguns deles, né? Esse aqui, no caso, foi um projeto que eu desenvolvi, que é o Top Your Career, que é um jogo que foi feito para rodar em celular e também no computador, né? E aí, como ele teve algumas limitações no projeto em questão a processamento, né? Houve alguns empecilhos ali no projeto e ele acabou ficando mesmo na GameJolt, né? Impossibilitou ele ser exportado de uma forma muito assim maior do que foi planejado. Então ele teve alguns problemas técnicos ali, né? Funcionou, sim, funciona. Porém, ele é muito limitado. Tem que ser máquinas muito boas para rodar ele, né? Foi tudo questão de gráfico mesmo. A parte de processamento ela exige muito. E para um jogo que é 2D é realmente inviável fazer isso, né? Fazer um jogo que exige muita memória, muito processamento, né? Um jogo 2D exigir muito isso realmente é inviável. Praticamente impossível vender ele comercialmente, né? E eu torço por deixar como exemplificação de projetos, né? Projetos envolvidos. Mas foi um projeto bem interessante porque envolveu muita parte de lógica de programação, muita parte de matemática também, porque foi um desafio montar isso aqui. Esse jogo realmente é muito complexo, você criar esse sistema de pseudo 3D, né, de pista, né, pegando o 2D e transformando ele num falso 3D, né? Então ele exige toda uma parte de algoritmo, de matemática que é complexo. Então foi um grande desafio, foi bem interessante, né? Praticamente um projeto que eu sempre quis realizar e eu acabei realizando ele, né? Futuramente eu não sei se eu vou desenvolver algum projeto relativo, mas esse foi desenvolvido no Construct 3, tá? Mas eu recomendo mesmo usar o Unity, bem melhor, tá certo? E aí a gente tem esse projeto aqui, que é o Brazilian Broadcast Force, né? Que é um projeto que eu desenvolvi em PHP, HTML5 e a parte de CSS, né, que é folha de estilo, e JavaScript também, que eu tive que usar também uns códigos de JavaScript, tá certo? E é um sistema para gerenciar RPG, né? E aí ele tem uma ficha de personagem, ficha dos outros usuários, possui um fórum de discussões, né? Ele foi totalmente construído do zero, tá? Não foi pego nenhum template, nada, ele foi construído realmente do zero. Ele foi todo estruturado, baseado em algoritmo e em coisas realmente pensadas ali na hora, né? Foi um projeto também que eu desenvolvi desde 2013, né? Na minha época de faculdade. E aí tem aqui algumas funcionalidades, né? Que é a parte de fórum, né? E ele realmente armazena texto no SQL, né? Ele funciona como banco de dados do SQL. E aí a gente tem, por exemplo, a parte de lista de informações também. A gente consegue clicar nos nomes da lista e consegue ver ficha de personagem, consegue ver eventos e consegue ver os fóruns que foram escritos, né? Enfim, é um sistema que me ajudou muito também na parte de internet, de criar sistemas mais robustos, né? E aí finalmente nós chegamos ao supervisório 3D da PS Soluções, qual eu ajudei a fazer manutenção e atualização do software, e é uma coisa muito importante,
certo? E aí, vamos na sequência aqui. A gente tem que apresentar que esse sistema ele foi desenvolvido da seguinte forma: ele foi pensado como um gêmeo digital, né? O gêmeo digital do STP. Ele, como ele funciona? Ele tem a parte do gêmeo digital, aí ele tem aqui a parte de aplicação, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui, ó. Então ele tem a parte da aplicação do celular, né? Ele tem outro sistema aqui que é a parte do SGM, que é o gerenciamento de dados e informações dele, nesse aqui, né? Depois aí tem esse sistema que é o supervisório 3D, onde eu trabalhei, inclusive com o Unity, né? E aí a gente tem esse outro sistema aqui também, que é a parte de automação do supervisório feito no Ellipse, que seria um supervisório 2D, né? Seria um supervisório onde a gente consegue visualizar os dados ali de uma forma, digamos, como se fosse um painel mesmo de visualização comum, né? Uma espécie de um sistema simples, né? Simplificado, mas bem funcional, tá certo? Mas a gente precisava ter também essa parte do 3D para o usuário ter uma espécie de visualização mais assim palpável, né, com a realidade, uma coisa que ficasse mais fácil para a pessoa enxergar, né? E eles pensaram de fazer nesse sistema e ficou bem interessante, tá certo? E aí vamos aqui para o próximo, vamos ver se eu consigo passar aqui, tá? Então vou tirar o ponteiro aqui. Aí vamos conhecer agora os detalhes do STP, né? Esse que foi desenvolvido no Unity, tá bom? Certo? Então vamos lá. Esse software ele foi desenvolvido no Unity, né? Linguagem C#, né? Envolveu também códigos de PHP, envolveu também entendimento da parte MySQL, né? E também houve a necessidade de entender um pouco de Python também, né? Ele também teve o sistema dele de conexão de servidor baseado no Heroku, né? Mas a gente teve o desafio de realmente criar algumas coisas por fora, então realmente a gente fez conexões, pontes de conexão por fora, diretas, né? Porque a gente não tinha realmente acesso à documentação. Isso já vai ser explicado daqui a pouco, tá certo? Aí a gente tem a parte de orientação a objetos, né? A parte de classes, instâncias e objetos, a questão do conceito de orientação a objetos na programação, né? Relacionamentos entre as classes, né? E esse entendimento também é muito importante para poder trabalhar, né, na parte do Unity, né? Porque hoje praticamente a maioria dos softwares, a maioria dos projetos acaba envolvendo orientação a objetos, que é uma conceituação que facilita muito na parte de montagem e construção de software, tá? E aí a gente tem a parte do desafio que eu acabei de falar, né? A ausência de documentação na engenharia de software. Então a gente teve que fazer a tal da solução, né, que está aqui embaixo, que é a engenharia reversa, né? A parte da experiência também dos desenvolvedores, dos stakeholders envolvidos, e a parte de intuição também, usar muito a parte de deduzir algumas coisas que a gente estava desenvolvendo, né? Porque a gente não tinha realmente instrução nenhuma do que foi passado para a gente. E apoio de equipe também foi muito importante. O pessoal da PS, o apoio que eles me passaram também, o apoio que eu pude passar para eles, né? No que eu pude passar para eles eu pude fazer, tá certo? E aí a gente tem agora, né, alguns componentes aqui, a parte de gráficos, né? A gente tem um fluxo de água, e aí a gente tem aqui, vou usar o pincel de novo, a gente desenvolveu um gráfico de fluxo de água, onde faz a leitura, né? Ele recebe as informações diretas do banco, né? E sem usar sistema de API que foi usado originalmente, né? E ele consegue fazer a leitura a cada... Tem um intervalo de tempo lá, eu não vou lembrar, eu acho que é cerca de 10 segundos, alguma coisa assim, ou 7 segundos. E aí ele vai preenchendo passo a passo esses dados, vai formando o gráfico, e ele passa o valor para a gente aqui do lado,
né? Passa a data, o horário e o valor. E ele vai fazendo toda a construção da linha, né? A linha no final ela pode até ficar umas coisas assim, ó. O gráfico ele vai ficando, né? Mais ou menos assim, né? É um exemplo que eu estou passando para vocês aqui, né? Esse gráfico ele estava no começo, então não tem problema, mas ele fica bem complexo depois e a gente consegue ver ponto a ponto os valores que estão associados e o horário, tudo relacionado certinho, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. A parte de tabelas de alarmes também, né? A gente instalou a parte onde tem o status, né? Aqui ele pode ficar off ou pode ficar on. A parte da folha de aqui, ó, alarmes, né? A parte de alarmes, né? Aqui tem, por exemplo, folha de fechamento com porta, né? Por exemplo, a mensagem que ele mostra aqui do alarme. E aí o equipamento relacionado com ele, o elevador e o horário, né? O timestamp dele aqui do lado. Então isso aqui também foi feito com conexão direta também no PHP, né? Porque a gente tem assim, eu não tenho como mostrar aqui, mas ele existe o sistema da API, né? A API está aqui e existe a conexão direta, né? E ele passa muitos processos aqui para poder depois voltar. E alguns processos a gente consegue atravessar a API e passar diretamente e ele retornar também, né? Ele faz essa conexão direta sem usar a API, né? Então a gente conseguiu fazer essa ponte sem necessidade de ficar dependendo da API também, né? E sem comprometer o software, a conexão dele e o desempenho. E aí a gente tem a parte também das condições da qualidade da água, né? E a parte de rio, canal e ambiente, né? Aí nós colocamos aqui subdividido, né? Algumas partes aqui, né? E a gente tem a parte do ambiente, o rio, o canal, tá certo? E deixa eu ver o que mais aqui. É só isso, tá certo. Então a gente tem a parte do ambiente, o rio, o canal, né? Faz essa leitura, tá certo? E aí vamos ao próximo aqui. A gente consegue também alternar a visão da câmera, né? Em 4 pontos aqui, tá certo? E aí a gente tem a parte do menu de devices e sensores, que ele tem aqui, são 7, né? Mais os componentes que estão atrelados a eles, né? Aí, cada um desses 7. Aí são painéis e os equipamentos atrelados aos painéis. Aí a gente tem agora, vou mostrando detalhadamente aqui para vocês, sem demorar muito, claro. Aí nós temos aqui a bomba montante. A gente tem 6 bombas, 3 são montantes e 3 são jusantes, né? E aí elas têm animação, a animação está relacionada com os comportamentos que aparecem aqui do lado, né? Por exemplo, o modo de operação, do status. Isso tudo aqui interfere no funcionamento aqui da bomba. E aí interfere também na animação. Existe uma animação aqui, né? A gente conseguiu colocar também. E aí a gente tem a bomba jusante também, né? O exemplo aqui, né? Que tem assim, a parte da animação é parecida com a da bomba montante, né? E aí a gente tem a questão, né? O que é o montante e jusante. Eu deixei aqui colocar para vocês, né? E aí a gente coloca aqui que a jusante é a direção normal da onde que corre o fluxo da água de um rio, né? Do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E a montante é o contrário, do fluxo natural da água, que vai do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Aí ele fala que quanto mais perto da nascente do rio você estiver, mais da montante você vai estar, entendeu? E aí a gente tem aqui, ó, os movimentos, né, da água, né, na relação da foz e a nascente, a jusante e a montante, e tudo isso aí é pensado lá no supervisório, né? Lembrando que esse supervisório é de uma transposição de peixe, tá? Numa barragem. É importante eu até falar isso, porque ficou de falar isso, né? Eu fiquei de falar isso. Ela é uma supervisório de uma transposição de peixes, tá? É assim, a gente tem uma barragem, né? E foi pensado em pegar esses peixes que estão na barragem para eles não entrarem dentro
da hidrelétrica, né, da parte da usina, né, dentro ali do gerador e tudo mais, para a gente tentar tirar esses peixes para poder levar para um outro lugar, né? Por isso que a gente tem esse sistema de transposição de peixes. E aí esses peixes são colocados nesse sistema, aí são colocados num tanque, levados para um caminhão e jogados lá na região onde precisa ser jogada, longe da parte do gerador lá da elétrica, né? Para a gente não ter esse problema dos peixes entrar dentro do gerador e toda essa questão, tá certo? E aí a gente tem a grade móvel, né, que faz essa parte de prender ali os peixes ali, né, nesse recinto, né, nesse recinto de separação. E aí a gente tem a comporta elevador, né, que ela faz ela tem uma espécie de um tanque ali, que é um tanque de elevador, mais ou menos, um tanquinho pequeno ali, né, uma espécie de uma grade assim. Os peixes entram ali, né, e aí precisa ter essa comporta para poder abrir na hora de levar os peixes para o tanque, né, o tanque mesmo de verdade, né. Desse tanque realmente vai ser colocado em caminhões e levados lá, por exemplo, na região onde precisa colocar os peixes, né, que é longe da parte das barragens, certo? E aí porque é importante a gente lembrar isso também, que tem a questão dos peixes, eles têm a questão da procriação, da reprodução, né? Eles nascem, por exemplo, na nascente, eles descem o rio, depois eles geralmente voltam para a região da nascente, né? Então tudo isso a gente tem que pensar também, né? Esses peixes acabam morrendo nesse processo por conta de entrar né? na turbina lá do gerador e tudo mais, né, da hidrelétrica. Então a gente tem essa questão de pensar nisso para poder evitar ter o mínimo possível de mortandade de peixes, tá certo? Para salvar o máximo de peixes possível. Então o supervisório 3D e a questão de todo o sistema de transposição de peixe é pensado nisso, tá bom? E aí a gente tem a parte de grade confinadora, né? E ele faz a questão de abrir esse recinto aí para poder os peixes saírem, se for o caso, né? Tem toda uma questão ali de os peixes que ficam alojados no lugar, né? Aí é preciso tirar esses peixes que estão ali, e os que não conseguirem entrar no outro recinto, eles têm que acabar aqui voltando, né? Tem que pensar nisso também, que senão eles ficam presos ali, tá certo? E aí tem a animação da grade, né? Então a gente tem essa animação, né? Ele funciona, as animações dele também, né? A parte de carro empurrador também, que faz toda essa questão de trazer esse grupo de peixes, né, para onde tem que ser levado, que na parte do elevador, né? Depois que vai ser colocado no tanque de peixes, né? E aí tem o elevador de peixes, né? Como eu falei, parece uma espécie de uma espécie de grade, né? Uma espécie de tanquinho é praticamente uma espécie de, não uma bacia, mas é como se fosse isso, né? Parecido com uma gaiola, vamos dizer assim, né? Mas uma gaiola aberta, né? Por cima. E aí isso é puxado, né? É uma espécie de uma plataforma, né? Ele leva os peixes para cima e coloca no tanque, tá certo? E aí tem as comportas de jusante e montante também, né? Fazer o controle do fluxo de água lá e tal, né? Conforme a gente viu. Que também precisa fazer isso para poder os peixes serem levados para esse sistema, né? A comporta mitra, né? Que é uma comporta que ela não fica totalmente fechada, né? Ela fica meio que entreaberta ali, né? E aí ela consegue abrir e fechar, né, as folhas dela, né? E aí a gente tem a parte de comportas de fundo e superfície também, né, para fazer essa entrada, né, dos peixes, tá certo? E deixa eu ver se eu tenho uma animação aqui, assim. Tem a parte de comporta fundo e superfície, e tem a parte de animação. Essa aqui é a parte de comporta superfície.
Então a gente tem a animação dela aqui, né, funcionando. Claro que isso aqui é só no slide aqui, mas dá pra gente ver que ele está operando aqui, tá certo? Infelizmente não tem como mostrar vídeo para vocês aqui, por conta de ser slide, todo o processo aqui, mas quando vocês tiverem a oportunidade, vejam que é bem bacana esse software, esse sistema 3D. E aí tem a comporta de guilhotina, né, que faz a parte do tanque de peixes também, que faz o retorno dos peixes para o rio, se for o caso, né, na parte de separação ali no tanque, né, porque esse aqui é o tanque, esse propriamente dito é o tanque, né, o tanque de peixes. Então tudo isso é pensado para realmente funcionar o sistema da maneira correta, né. E aí tem a parte de comporta funil, que a parte onde entra os peixes, né, e praticamente eles caem eles vão ser colocados no caminhão, né. Aí tem um sensor de molinete aqui que faz a questão de leitura da vazão, né. Eu acho que, se não me engano, esse aqui é só do canal, eu acho que é do canal do rio, é um dos dois, que agora só tem um. Mas enfim, aí passando aqui as considerações finais, né. Aí a gente tem então que um software útil, ele tem que possuir processos contínuos de atualizações, como eu já tinha falado para vocês. Não adianta você fazer o software, entregar ele, achar que está tudo pronto, porque realmente não é assim que funciona. Vai se precisar dar atenção a esse software por um longo período de tempo, porque se você não faz isso, praticamente você está decretando a morte daquele software, e aí o teu cliente vai acabar optando por fazer outro com outro, né, desenvolvedor, né, um software que pelo menos esteja mais atuais, com as tecnologias atuais. Então tem tudo a ser pensado também, né. E aí a gente tem a tecnologia de informação, que está inevitavelmente cada vez mais envolvido na sociedade atual, como a gente tinha falado no começo, né. E os games, né, os jogos, eles deixaram de ser simplesmente lúdicos também, como eu já tinha falado, né, eles se tornaram úteis para vários segmentos do mercado, né, essas considerações finais que a gente deixa para vocês, né, dessa questão da gamificação. Os games estão entrando na parte de corporativismo, né, a parte profissional, uma coisa que a gente via mais como uma coisa lúdica, agora está virando uma coisa mais séria, mas não uma coisa séria, mas que ela tem uma espécie de ligação com a realidade. A gente consegue ter uma percepção dessa abstração de informações e dados, né, que são feitas ali no software, né, e a gente consegue trazer isso mais para uma realidade. A gente consegue ver isso de uma percepção mais real, né, a gente consegue sentir isso como se fosse uma coisa real, né. Então é como se fosse uma espécie de projeção da realidade, o que é muito bacana, né. Uma coisa que vai se aproximando da realidade. A gente cria essa realidade aumentada, talvez, né? Essa é uma questão muito ampla, né? Eu não vou ficar entrando também nessa questão, porque senão a gente acaba ficando a noite inteira aqui, tá certo? Mas é isso, pessoal. Então, basicamente, eu quero agradecer vocês aí, né? Se gostaram do vídeo aí, qualquer coisa, entre em contato com a gente aí. Isso aí é um experimento que a gente está fazendo também, né? Tá certo? E qualquer dúvida, estamos por aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Abração. Tchau, tchau.